Deus é lindo. Tô aproveitando para chamar algumas pessoas aí para me acompanhar na live, que às vezes as pessoas esquecem, né? Aí a gente tá mandando um convite aí pra turma que quiser que nos acompanhe. Glória a Deus. Oi, eu já te vi, tá, Clarice? Espera só um pouquinho, tá? Glória a Deus, estamos alegres porque o Senhor nos concedeu mais essa oportunidade em que nós estamos aqui, através dessa rede social, poder falar de Jesus, poder contar as maravilhas do Senhor, o que Ele tem feito. Tô vendo algumas amigas aí, tá? Gertasten, um negócio assim, né? Gertasten. Acho que é amiga da Clarice, bem-vinda! Gente, eu estou dando um tempinho antes de chamar a minha amiga Clarice para você usar essa setinha que está aí embaixo. Então, essa setinha você vai convidando as pessoas, convida os amigos, convida os parentes, convida a família para participar dessa live. Hoje, nessa tarde, nós vamos receber uma grande amiga. Ela faz parte do nosso grupo, né, Irmãs de Jó. Ela tá falando que não está me ouvindo. Deixa eu tentar aqui ver o que eu posso fazer. Vê se melhorou. Eu vou te chamar que aí fica mais fácil da gente falar ao vivo. Peraí. Eu vou convidar ela logo. Vou convidar ela logo. Eu já te convidei, minha amiga. É só você aceitar. Aí você aceita, a gente vê como é que tá. Isso. Agora isso. Vê se melhorou. Você tá me ouvindo agora? Agora sim, antes eu não estava ouvindo. Tá certo. Gente, essa é minha amiga Clarice, ela é uma convidada toda especial da minha live de hoje. Essa semana eu convidei algumas mãezinhas, né, do nosso grupo de Irmãs de Jó. Ali a gente se reúne, a gente conversa, uma ajuda a outra, umas interagem mais, outras menos. Eu tenho até um tempo que eu já não entro, mas louvado seja o nome do Senhor, porque fizemos amizade, né? Descobrimos histórias muito parecidas. Na segunda-feira eu tive com a minha amiga Simara aqui, e assim, cada vez que a gente conversa com as mães, com as irmãs de Jó, a gente percebe que as histórias são iguais, né? Que os posicionamentos também daquelas que servem a Deus, daquelas que têm Jesus no coração, daquelas que entendem que os desígnios de Deus é perfeito, que Ele nunca erra, que tudo que Ele faz é bom. Às vezes a gente quer questionar, a gente quer murmurar, se lamentar, ou a gente quer se punir de alguma forma, porque, na verdade, o luto traz culpa, traz sentimentos de culpa, né? Traz sentimentos, eu poderia ter feito melhor, por que eu não aproveitei o tempo? Isso é natural, isso é normal. E eu conversando com algumas mães, eu percebo, né? Assim, como nós somos parecidas, né? No modo de pensar, no modo de agir, e eu acredito que é tudo Deus, né? Dirigindo a nossa história, nos dando uma saída, nos dando um escape. E eu quero conversar com a minha amiga Clarice hoje. Queria permitir a ela que cumprimentasse o povo, que dissesse qual igreja que ela falasse um pouquinho da sua vida. Bem-vinda, minha amiga Clarice. Eu quero dar boa tarde a todos. Principalmente eu já vi que tem algumas amigas minhas que entraram ali, né? Agradecer. Hoje eu não tô, eu até falei com a Naildes, né? Que eu estava essa semana bem gripada e que estava assim até meia com a voz não muito boa. E eu até pensei em desistir, marcar uma outra, mas como já era a segunda vez, né, que a Nailde estava me convidando, eu disse, não, vamos... Até meu esposo disse, não deixa, quanto mais vai deixando para depois, sempre vai acontecer alguma coisa, né? Sim. Sempre vai acontecer um empecilho, então é melhor tu já fazer agora. Olha, Clarice, a voz está ótima. A voz está ótima, estamos ouvindo bem. Eu acho que é porque... Né? Meu nome é Clarice Dutra da Cunha, né? Eu sou casada, já vai fazer mais de 40 anos. Benção. E o que eu vou dizer assim? De 2009, né, para cá, nossa vida mudou radicalmente, né? E
O nome do meu esposo é Valdir. Nós morávamos em Gravataí, na região metropolitana de Porto Alegre. Desde que nós casamos, a gente morava lá. Tínhamos casa, tínhamos uma vida mais ou menos estável, né? Assim, no ponto de vista, não éramos ricos, mas tínhamos uma vida assim média. Nós tínhamos nosso emprego, temos 2 filhos, né? Eu digo temos porque eles não deixaram de ser nossos filhos. Sim. E até eu botei uma fotinho deles hoje aqui para verem, os 2. Legal. E o Thiago e o Charles. E em 2009, né, agora faz 3 anos, né, que a gente mudou de estado, de cidade, e até a congregação que a gente frequentava. Nós éramos de Porto Alegre do Encontros de Fé, que é um ministério muito grande lá em Porto Alegre, de libertação, com o pastor Isaías Figueiró, e viemos para Passo de Torres, que é a primeira cidade no litoral de Santa Catarina. A primeira cidade é a divisa com o Rio Grande do Sul. Então, ficamos um pouquinho no Rio Grande do Sul e um pouquinho em Santa Catarina. E aqui nós congregamos na Igreja Metodista, que é a nossa igreja, vou dizer, a nossa congregação de origem, porque quando eu era solteira, minha família era da Igreja Metodista, e meu esposo se converteu na Igreja Metodista. Então, nós casamos na Igreja Metodista. Então, nós voltamos às origens. Legal. Até esse voltar às origens, né, eu penso que é a minha história. Eu até pensei em ti hoje na Ildes, porque a tua também é parecida com essa história que eu penso que eu vou ler aqui na palavra, né? Que a minha história, eu penso que é parecida com a história de Noemi, do livro de Ruth, né? Que ali em Noemi 1:3 diz: morreu Elimeleque, marido de Noemi, e ela ficou sozinha com seus 2 filhos. Eles se casaram com mulheres moabitas, uma chamada Orfa e outra Ruth. Depois de terem morado lá por quase 10 anos, morreram também Malom e Quilion. E Noemi ficou sozinha com seus 2 filhos, sem o seu marido. Então, ela é semelhante à tua história também, né? E eu acho interessante algumas coisas que eu relacionei, assim, a história de Noemi com a minha história, porque houve uma distância de 9 a 10 anos entre a morte do marido e dos filhos. E essa foi a distância que houve, mais ou menos, também entre a partida dos meus 2 filhos com o Senhor. Né? Ali, eu quero até falar alguma coisa, contar meu testemunho, mas falar assim que eu me identifico muito com Noemi. Tá? Em 2009, meu filho mais moço, o Charles, de repente ele teve um diagnóstico assim, de leucemia linfóide aguda. É uma das leucemias, porque a leucemia é um câncer e ela tem vários tipos. E a que ele teve foi a mais grave, né, que é nas células T. E essa leucemia, mesmo que faça um tratamento, ela precisa de transplante. Por isso que eu digo que ela é grave, porque ela não depende só de um tratamento médico. Ela depende que tenha alguém compatível e que faça esse transplante de medula. Então, nós ficamos todo o ano de 2009, né, em tratamento e esperando que aparecesse um doador, né? Mas, assim, eu sou uma pessoa assim que eu penso assim que Deus dá alguns dons para as pessoas. Eu acho que a Nailde tem um dom assim, da palavra. Acho muito bom assim, quando ela faz as lives. Eu acredito assim, que eu não tenho muito esse dom de falar assim. Algumas pessoas dizem que eu tenho, mas eu penso assim, eu gosto muito de escrever. Então, eu até falei para a Nailde que eu iria mostrar, né, um
livro que eu lancei esse ano, que o nome é A Jornada de uma Família. Né? Esse livro conta a história, né, da minha família, né? A nossa jornada, né? E eu digo que a nossa jornada em direção ao céu, mesmo que meus filhos foram antes, essa jornada, né, é a jornada que conta um milagre, não um milagre talvez que eu quisesse, né? Porque o meu filho, depois dele ter feito todo o tratamento, Charles, a gente ficou aguardando que ia surgir um doador, porque ele precisava de um doador que fosse 100% compatível. E a ser 100% compatível de outra pessoa, mesmo que seja da família, é 1 em 1 milhão. Então, o médico sempre dizia, tirar na loteria várias vezes, né? Então, acertar algo improvável. E a gente teve, assim, até notícias que a gente chegou a fazer uma preparação para um transplante, mas não aconteceu isso porque a doença voltou e ele só pode ser feito transplante quando a doença está totalmente controlada. E em 2010, em maio, né, ele partiu, né, com o Senhor. Então, eu não sei se eu não consigo muito assim falar. Eu digo que eu sou uma escritora que surgiu da dor, porque eu consigo muito bem escrever e escrever em detalhes. Porque quando eu comecei a escrever, eu queria, não sei, eu acho que toda mãe tem essa sensação e esse medo quando perde, que um dia ela vai esquecer a voz, que ela vai esquecer detalhes, e isso é um medo, assim, uma coisa muito terrível, né? Leva a gente a ficar até meio depressiva e desanimada, porque é uma coisa que a gente tem. Então, eu tinha aquilo, não que eu ia escrever um livro para outras pessoas lerem, tá? Hoje isso está acontecendo, né? Mas eu tinha no meu coração que eu ia escrever aquilo para mim não esquecer tudo que eu tinha passado, cada detalhe. Eu queria escrever cada detalhe, embora aqueles detalhes fossem de sofrimento, né? Eu queria escrever cada detalhe. E aí eu comecei a escrever algumas coisas para não esquecer o que eu tinha passado, porque foi um ano assim dentro do hospital. E um ano dentro do hospital mesmo, a gente saía só 1 ou 2 vezes assim, no mês, porque o tratamento de leucemia, eu sei que teu esposo também teve, né? Ele é um tratamento que ele não pode ser feito fora, o tipo de leucemia que ele tinha, ele não pode ser feito fora do hospital, que nem outros tratamentos de câncer que vai até a clínica, né? E faz a quimioterapia, ele não podia. Então foi bem difícil, assim, para nós, né? E eu começo a contar, assim, a história no meu livro, exatamente sobre essa caminhada, né? A primeira página do meu livro é assim: em um dia em tua história que tudo começa a fazer sentido ou começa a não fazer sentido algum. Chega um dia em meio à correria, algo acontece, as mudanças vêm sem aviso prévio. E num livro que eu li que fala Deixe escrever sua história, de Nancy Robert, ela fala: ninguém gosta de uma história monótona. Nós queremos ver ação, conflito, intrigas, mudanças inesperadas, problemas a serem resolvidos. Só que quando se trata de nossa vida, pensamos de modo diferente. Aquele roteiro chato, organizado e descomplicado, sem confusão e sem problemas, é o que a maioria de nós gostaríamos de viver. Queremos que a nossa história e as histórias de quem amamos tenham um final feliz e previsível, com tudo se encaixando perfeitamente. Queremos que em 90 minutos as pessoas boas se apaixonem, vivam felizes para sempre e que as pessoas más saiam de cena e sejam esquecidas. Portanto, quando uma reviravolta inesperada e indesejada acontece na nossa história de vida pessoal, quando o médico nos dá um diagnóstico preocupante, um bilhete azul, nos sentimos desapontados, traídos e até arrasados. No entanto, a história que Deus escreve raramente são organizadas
e imaculadas, chatas. De fato, muitos relatos bíblicos são bastante caóticos, né? A gente não quer ver um filme tudo certinho, mas a gente quer isso na nossa vida. E quando isso sai do roteiro, a gente se desestabiliza, a gente questiona, e questiona Deus. E mesmo que a gente tenha fé, né, eu digo que os porquês sempre existirão, né? Então eu chego à conclusão que a minha história não seria diferente, somente porque até ali estava, no meu entender, perfeita e como tinha planejado, ou melhor, do que um dia tivesse sonhado. A minha família era perfeita aos meus olhos e aos olhos dos meus parentes e aos olhos da minha família e de todos aqueles que nos conheciam. Ela era perfeita, né? Pai, mãe, 2 filhos, eles trabalhavam, eles estudavam, eles eram cristãos, eles amavam o Senhor, o Charles, ele era um adolescente, assim, ele cobrava a gente de atitudes, né? Ele cobrava a gente de coisas que a gente pregava para eles, a gente tinha que ter aquelas atitudes. Então, ele era um menino, assim, muito de Deus. E eu lembro, assim, que o dia, né, que ele partiu, eu estava com ele, eu sempre acompanhei ele durante todo o tratamento. Eu estava muito triste, porque eu já sabia todos os diagnósticos, tudo aquilo que os médicos diziam, embora no meu coração eu esperasse sempre o milagre. Até o último momento eu esperei o milagre que eu queria, né? Eu sei que aconteceu esse milagre, foi um milagre na minha vida, do meu esposo e do Tiago, que ainda permaneceu com a gente por bom tempo. Ele perguntou para mim: mãe, por que tu tá triste? Daí eu comecei a chorar e disse: filho, nada tá dando certo. A médica disse que o tratamento não deu certo. Não tá dando certo. Daí ele disse: mãe, hoje eu conversei com Deus. Eu falei para Deus que eu não quero uma vida de hospital. E eu sabia que, mesmo que ele fizesse transplante, ele teria uma vida, algumas limitações, e que teria que muitas vezes ir para o hospital. Que quem tem leucemia sabe como é que é, né? Qualquer inflamação, qualquer coisa diferente tem que estar no hospital. E isso eu falei com Deus e eu falei para ele. E eu sei que ele tem poder para fazer milagre. Então, eu já falei e deixei para ele decidir se eu vou ficar ou se eu vou ir. Então, ele estava muito... Eu fiquei assim, impressionado com a maturidade dele, assim, em relação a ter falado com Deus e não ter questionado. Deus, me tira dessa cama e me leva para casa. Que era o que eu estava clamando, né? Mas ele disse não. Eu falei com Deus e deixei para ele decidir. Então, eu estou tranquilo que ele vai decidir o melhor para mim. E ele falou isso no sábado, naquela semana ele partiu, né? Então, eu louvo a Deus, assim, que eu tive com meu filho até os últimos momentos. Eu louvo a Deus porque a gente foi muito cuidado nesse hospital que a gente teve. Eu tenho amigas, pessoas, até uma enfermeira, eu vi que ela entrou ali quando começou a live. Então, são histórias que se entrelaçam na nossa história. E que são histórias também de amor. E são histórias de amizade. E são histórias que Deus faz a gente compartilhar. Eu compartilhei de muitas histórias lá dentro do hospital, muita dor. Mas, eu passei o luto, assim, tentando entender várias coisas. E o luto é uma coisa, eu creio que não tem uma receita. Eu digo assim, hoje, para alguma mãe, não tem uma receita. Eu vou te dizer, tu vai ter uma hora que tu vai te sentir melhor. Ou faz assim ou assado. Eu acho que a maior assim, resposta, a maior, assim, me fugiu a palavra agora, é que eu tive Covid, então às vezes foge as palavras. Não se preocupa não. Assim, o maior testemunho que a gente pode dar assim, para uma outra mãe ou para outra pessoa que estiver passando pelo luto é que cada um, eu até coloco no meu livro, cada uma tem que viver o seu luto. E aquilo que pode ser bom para mim pode não ser bom para ela. Então eu não posso dizer, dá todas as roupas do teu filho porque eu dei as minhas. Se Deus colocou isso no meu coração, Ele colocou no meu coração. Pode ser que aquela mãe não queira isso.
E aí eu estou invadindo a privacidade dela, invadindo algo que talvez depois, mais tarde, assim, durante o luto dela, não vai ser bom para ela. Então eu não posso dizer eu fiz isso e foi bom e eu quero que tu faça. Eu posso dizer eu fiz isso e para mim deu certo. Então, ora, busca de Deus, né? Que Deus vai te mostrar. Eu gosto muito de um versículo que está em Deuteronômio 31:6, em que Deus fala para Josué, né? Ser forte e corajoso, que eu estou contigo e vou te estar sempre. Isso me levou muito, assim, no meu luto. Por quê? Porque quando Deus diz para Josué, seja forte, ele está dizendo que Josué não é forte e que ele precisa dele. E às vezes a gente pensa, eu sou forte para isso, eu sou forte para aquilo. Mas a gente vai ver que a gente não é forte, que a gente precisa do Senhor. Que sem o Senhor eu não consigo, sabe, Laildes? É uma coisa assim que eu tenho muito no meu coração, assim, eu não consigo ver uma mãe ver o filho partir ou que seu filho partiu e conseguir continuar vivendo sem Deus. É difícil. Eu sei que existe, Muito mas difícil. eu tenho certeza, não acho, eu tenho certeza que eu não conseguiria. Tanto que quando me deram o diagnóstico assim, do meu filho, do Charles, eu lembro que eu entrei por dentro do banheiro, no hospital. Se alguma enfermeira estiver me escutando, ela sabe que aconteceu isso, porque elas presenciaram. Eu entrei para dentro do banheiro, que não era o banheiro do quarto, porque a gente não podia usar o mesmo banheiro que eles, né? E eu me ajoelhei aquele dia, eu orei, eu chorei, eu disse, Deus, tu conhece o meu coração. E eu não vou conseguir continuar tendo fé se o meu filho partir. Então, Deus, não deixe o meu filho partir. E eu tinha certeza que Deus ia fazer, porque Deus me conhecia e sabia que eu não tinha. E eu disse, Deus, a única coisa que eu tenho é a minha fé. Eu não tenho mais nada. E como que eu vou testemunhar aqui nesse hospital? Como que eu vou sair? Como que eu vou falar para essas enfermeiras? Eu sempre disse que eu ia levar meu filho para casa. E eu lembro assim que eu chorei, e quando eu saí tinha muitas enfermeiras que dava para ouvir, né? Chorando. E hoje eu sei que essa foi a minha oração atendida, que esse foi o milagre que Deus fez. Deus fez um milagre que eu consegui continuar vivendo. Esse foi o milagre. Porque depois, em 2016, faziam 8 anos, eu acho, não sei bem, assim, agora não consigo lembrar direitinho, assim, o meu filho mais velho, o Thiago, que daí eu só tinha ele, né, porque a gente só teve 2 filhos, ele teve um diagnóstico de câncer. E era um câncer que, ao ver do médico, ele podia ser resolvido. Só que ele estava como foi diagnosticado, assim, demorou um pouco até os médicos encontrarem, ele teve metástase. Então, ele enfrentou, assim, 2016, 2017, 2018, em idas e vindas para o hospital, quimioterapia, muita coisa, assim, muita coisa, muito sofrimento, assim. Esse meu filho era casado e a minha nora também, assim, foi uma esposa excelente, me ajudou a cuidar dele, teve sempre presente. E como a Naildes também, eu não tive netos. Até eles faziam bastante tempo que eles estavam casados, porque quando o meu filho Charles estava no hospital para fazer o transplante, a médica disse, eles queriam casar, daí a médica disse, ou casa antes do transplante, ou depois, porque bem depois, 1 ano ou 2 depois, porque o Charles não vai poder participar da festa. E se fizerem agora, dá. E aí ele fez, o irmão fez. Então Deus tem todos os planos, né? O que mais o meu filho mais velho falava assim, mãe, glória a Deus,
porque deu para o Mano participar, ele foi padrinho, eles fizeram a festa, a gente fez a festa, foi tudo muito bonito, e ele participou, e os dois estiveram juntos, eles eram muito ligados, meus filhos, muito assim, muito ligados a ponto de Deus, no início, meu filho, Tiago, questionar Deus, porque tinha levado, que ele disse que nunca existiam os irmãos que nem a gente não brigava, a gente se cuidava um do outro, e quando ele teve o diagnóstico, ele foi um menino, assim, eu creio, assim, que foi o 2016, 2017, 2018, foi o tempo, assim, dele de comunhão íntima com Deus. Ele fez nós refletir várias coisas na nossa vida cristã, sabe? Ele foi um menino, assim, que realmente, assim, ele carregou nós. Durante todo o luto, ele carregou nós. Durante todo o luto do Charles. Ele chegava lá em casa e ele abria a porta e ele dizia: mãe, levanta, mãe. Peinte o teu cabelo, faz uma maquiagem. Então, hoje eu faço coisas que eu ouvi meu filho falar lá no luto do Charles, sabe? Então foram duas caminhadas diferentes, mas duas caminhadas assim que eu glorifico a Deus pelo tempo que Deus me deu assim do Thiago, porque ele foi aquela luz assim, mãe, não pode deixar de ter fé. Mãe. E durante o tempo assim, ele sempre falou de Jesus. Até hoje, assim, o médico que atendeu ele tem contato comigo e de vez em quando manda mensagem para mim. Eu mandei um livro para ele porque ele tem ele tem um testemunho, ele fala, né, ele fala do tempo que ele teve com o Thiago, do testemunho do Thiago para ele, sabe? Então é muito bonito, assim, quem quiser depois, né? Esse livro, a gente ter feito esse livro foi uma coisa, assim, muito do Senhor, porque eu nunca pensei que eu escrevia porque eu queria guardar aquilo escrito, eu queria dar cada detalhe, cada conversa, eu tinha medo. Não sei se foi contigo, eu acredito que é com todas as mães, aquela coisa assim, eu não quero esquecer aquele dia que ela lhe disse isso, eu não quero esquecer aquilo que ele mais gostava, e daí eu fui colocando. E aí, quando eu dei para uma pessoa ler, a pessoa disse: não, isso aqui dá um livro. E aí, Deus direcionou tudo, desde a capa é uma foto nossa, é uma foto, eu e meu esposo na praia, e eles também, só que todas elas são 3 fotos que uma irmã montou, fez uma montagem, porque a gente não teria as fotos com os 4, né? Então, a do Charles é a primeira, depois o Thiago e depois somos nós. A gente crê que a gente quis botar no nascer do sol que Jesus é o sol da manhã, né? Jesus é a estrela, Então, é como se o Charles foi até o encontro do Senhor, o Thiago foi, e nós estamos caminhando. Então, é para a gente não esquecer que eles foram, que eles caminharam, que eles tiveram toda essa caminhada com o Senhor e não desistir dessa caminhada, né? Então, sempre o meu filho, quando alguém questionava, assim, porque, não sei, eu acho que foi o mesmo tempo do Charles, acho que foi o mesmo tempo que tu tivesse com dos teus filhos, né? Fazem 12 anos agora, os Sim. meus. Então, meu foi dia 25 de dezembro do ano de 2012. E parece... Clarice, deixa eu te perguntar, sinceramente, eu não sabia que você tinha perdido os 2 filhos. Para mim era só o Charles. Eu tô aqui, sabe, falando: Senhor, meu Deus do céu. Deixa eu te perguntar, quanto tempo que foi de diferença de um para o outro? O Charles foi em 2010, em maio, né? Porque em 2009 ele entrou para o hospital, a gente ficou todo o ano de 2009 no hospital. Em 2010 ele saiu, a gente tirou férias e tudo mais. E em maio a doença voltou. Em abril a doença voltou, ele foi para o hospital, ele ficou 24 dias no hospital. E em 2016 o Thiago ficou doente. E em 2019, janeiro de 2019, ele partiu. Nossa, então foi um tempo longo, né? De tratamento dele. Do Thiago foi mais. Do Charles foi menos.
O Thiago, eu digo que Deus, que ele foi um presente nosso, no sentido assim, que ele nos ajudou a passar pela caminhada do Charles de luto. Ele foi aquele irmão, aquele filho presente, aquele filho que cuidou, que nos deu fé. E eu sempre colocava para ele, filho, a mãe fala mais no Charles porque ele não está aqui, mas a mãe te ama. Então, eu vejo hoje, assim, eu até falo para algumas irmãs, assim, quando tem filhos, que ficou filhos, às vezes, assim, não é a mesma coisa. Não é a mesma coisa, mas é algo precioso. Gente, ó, Clarice, isso que você está falando é muito importante, sabia? Porque, assim, eu falei isso numa das ministrações que eu fiz, porque eu conversei com uma mãe e ela falou assim para mim, eu morri com o meu filho. Eu falei, você não tem esse direito de morrer com o teu filho, porque ainda a missão não acabou. E é interessante a gente falar isso, sabe? A tua história está me impactando no sentido de entender das pessoas que estão nos assistindo aqui. Eu sei que tem mães que perderam filhos também, que estão me assistindo aqui, estou vendo algumas das irmãs de Jó aqui conosco, e tem ainda filhos, porque no nosso caso, né, Deus levou todos os filhos que nós tínhamos, mas tem filhos ainda e fala, não substitui, não é questão de substituir, é questão que você ainda é mãe, ainda tem uma missão, e a pessoa parece que morre junto com o filho que foi. E nós, como mãe, nós não temos esse direito. E eu fico imaginando, Clarice, eu estou vendo você falar, e o Espírito Santo de Deus está aqui falando no meu coração, que Deus quer deixar isso claro para algumas mães aqui que estão me ouvindo. Se você tivesse reagido como algumas mães que eu vejo que faz, não, morri com meu filho, e só fala no filho que se foi, parece que só ama o filho que foi. Se você tivesse feito isso, talvez agora, você estaria com dor na consciência, estaria com, né? Mas, para a glória de Deus, você soube ser mãe do filho que foi, do filho que ficou, e agora você pode testificar isso, né? Porque a maior dor que uma pessoa pode sentir, uma pessoa que perdeu um ente querido, a maior dor é a dor do remorso. Eu gosto sempre de pontuar isso aí, porque a dor do remorso é a pior. Porque é normal, é natural. Quando a gente perde alguém, é ficar falando, eu poderia ter feito isso, poderia ter tratado assim, poderia ter beijado mais, eu poderia ter falado mais. Então, aproveite que seu filho está aí, ame seu filho que está aí vivo. Você não esquece? Não, mas você bota a dor, né, no fundo do coração, entrega esse amor que você dedica para aquele que foi, para aquele que está contigo, que precisa de você. Às vezes, Clarice, eu fiz uma mentoria com um grupo de jovens e o que eu percebi são jovens órfãos de pais vivos, de mães vivos, né? Porque se dedica tanto àquele que foi e esquece aquele que está aqui. Pode falar. Eu acho que a gente tem que se pôr no lugar do filho. Eu acho que foi isso que aconteceu assim comigo, sabe? O maior ensino que a gente tem, eu acho que é tu buscar o Senhor, que o Senhor te mostrar, o Senhor me mostra a direção. Naquela dor, eu pedia sempre, Senhor, eu não sei por que aconteceu isso comigo. Eu não quero saber o porquê, embora às vezes eu pergunte por quê. Normal. Então, eu sei que tu és aquele que comanda toda a minha vida, que tem o controle da minha vida. Então, eu não vou questionar isso, mas me ajuda a viver esse luto de maneira que eu não faça aquelas pessoas que estão perto de mim sofrer. Meu Deus. E o meu filho, ele era muito presente, assim, eles eram muito presentes. A gente era muito família, de sair junto, de fazer férias junto. Então, eu sempre, às vezes, eu não estava nem com vontade de levantar, mas eu levantava porque eu disse, não, o Thiago está aqui. Nossa. O Charles não está, mas o Thiago está. E ele é especial, e ele é o meu primeiro filho. Foi ele, eu tenho que ver as coisas que Deus me deu através dele, que através dele eu fui pela primeira vez ser chamada de mãe. Então eu não posso perder isso. Sabe? E assim, ó, eu tinha muito assim, isso aí de abraçar e de viver momentos assim com ele, porque eu já tinha tido uma perda. Então eu não queria que nada acontecesse com ele.
Eu Isso é tinha muito aquele medo, importante. então... Olha só, eu estava com pena de te interromper, deixei você falar assim direto, porque assim, eu fiquei com pena de interromper, porque assim, eu sei que Deus está te usando aqui, Clarice, para algumas pessoas, para determinadas mães, para alguém que está aqui, né, me ouvindo. Eu vou passar essa live para uma pessoa que eu não estou vendo ela aqui, ela está sempre nas minhas lives, mas hoje ela não está. Ela perdeu uma filha também, e assim, ela está muito, muito triste. Eu vou passar essa live para ela. Não sei se ela está aí, a Rose. Eu vou passar para ela, que eu a amo de coração. E Deus está te usando assim poderosamente, Clarice. Poderosamente. Você falou aí que não consegue falar muito, só escrever, mas você não tem noção do poder que está saindo das suas palavras que você está falando, sabe? E eu vou botar essa live também lá nos Irmãs de Jó. Vai para o meu YouTube também. Porque a Simara falou uma coisa que me marcou, né? O luto, nosso luto foi transformado em obras. De verdade, a gente quer sim, como você falou aí, o jeito de reagir não é igual. Não, não é igual. Mas a gente se inspira uma nas outras. Sim. Eu, na questão assim, de desfazer das coisas dos meus filhos, nós tínhamos o quarto do meu filho. E eu conheci pessoas que precisavam das coisas que meu filho tinha. Para que eu ia ficar guardando as roupas dos meus filhos, o móvel de quarto dos meus filhos, se eu conhecia uma família que não tinha uma cama para deitar e eu ia ficar preservando o quarto do meu filho? Para quê? Um modo de eu ficar, tipo, adorando ou como é que eu vou falar, Jesus? A palavra está me faltando. Quando você fica adorando ou faz tipo uma imagem daquilo. Não, aquilo ali não era um altar para me ficar lembrando do meu filho. O meu filho estava no meu coração. E detalhe, o meu filho não iria usufruir de mais nada daquilo ali. Deus falou isso comigo, sabe, Clarice? Porque a minha filha, ela já era casada, ela tinha um apartamento dela, ela tinha a casa dela. O meu filho morava comigo e tinha o quartinho dele, tudo arrumadinho. E um dia, eu limpando o quarto, o Espírito Santo de Deus falou para mim, para que você está preservando isso aí? Isso aí é o quê? Um altar para você adorar? É uma idolatria? Porque às vezes a gente quer idolatrar, achei a palavra, idolatrar o filho que foi. Mas ele não virou santo porque ele foi. O amor continua no coração? Continua. A saudade está dentro? Tá. Mas você tem que entender que é um ciclo que tem que se fechar. É um ciclo que tem que se fechar. E quando a gente consegue entender isso, a gente consegue alcançar a cura mais rápido. Porque é mais fácil você ficar idolatrando aquilo, é mais fácil você continuar chorando, ficar com a foto na mão chorando. Tá, não resolve. Quem está falando isso é uma mãe que perdeu 2 filhos, uma nora e um genro no acidente de carro. Foi os meus 2 únicos filhos, assim como Clarice. E eu entendi que não iria adiantar eu ficar idolatrando o quarto, idolatrando as roupas, idolatrando o videogame dele, que ele gostava muito. Não ia adiantar. A vida tem que continuar. Eu tinha que fechar esse ciclo para que essa ferida dentro de mim cicatrizasse. Hoje, vai fazer 10 anos, dia 25 de dezembro, que foi no Natal de 2012. Vai fazer 10 anos. Essa ferida, ela está cicatrizada. Ela dói quando chega aniversário, no Natal. Eu fiquei durante mais de 10 anos sem fazer um Natal. Para mim, eu aboli o Natal da minha vida. Eu amo o Natal, eu amo árvore de Natal, eu amo pisca-pisca. Sobre festa, a gente... Na minha vida. Cada um tem uma maneira, Mas esse ano eu entendi. Deus me deu uma nova história. Deus mudou a minha vida. Eu estou vivendo um novo ciclo. Ou eu abraço esse novo ciclo e continuo vivendo porque essa é a vontade de Deus, ou eu falo, não, Deus, eu não quero. Se eu falar não quero, Deus vai respeitar. Mas, gente, essa live é para você entender, é para você olhar para mim, é para você olhar para Clarice, quando eu convido essas mães, a Nailde gosta de ficar mexendo. Não, na ferida, não. Eu quero que você entenda que é necessário viver um novo ciclo. Não vai mudar em nada a pessoa ficar chorando, ficar ali idolatrando aquele porta-retrato. Não, eu tenho foto dos meus filhos na minha casa, tenho aqui no meu escritório, eu tenho foto dos meus filhos na minha sala, eu tenho um lugar também, mas eu não fico ali. Eu boto porque todas as vezes que eu olho, é aquilo que você falou, que a gente escreve para não esquecer, porque eu não quero esquecer. Alguém já falou para mim,
por que você fica postando foto dos teus filhos no teu Facebook, no teu Instagram? Eu falo, porque você pode ver os teus filhos pessoalmente. Eu só posso ver os meus filhos através de porta-retrato. Entendeu? Que as pessoas não entendem isso, só entende quem passa por isso. E aí, eu falo isso, entendeu? Mas eu não idolatro, não. E eu entendo que eu tenho um novo ciclo para viver. E Deus nos chamou para isso, para ser bênção para outras pessoas. Continua, minha amiga. Estava falando sobre festa. O Charles faleceu em maio, no início de maio, dia 4. Nossa. E em junho era aniversário do Thiago. E eu lembro assim que no meu coração, eu não queria fazer festa. No meu coração não tinha nenhum motivo para comemorar. Mas era o aniversário do meu filho. E eu lembro assim que no início eu até chorei, sabe? Não digo que eu não fui pro quarto, que eu não chorei, que eu não fiquei mal. Somos humanos. Que eu não fiquei, sabe? Mas aí a minha nora fez uma festinha na minha casa. Pro meu filho, veio todos os amigos, vieram, sabe? Era o aniversário do meu filho. E aí, eu entendi, assim, que era direito dele. Ele estava vivo, ele estava fazendo aniversário. Nossa, por que ele não ia comemorar? Né? Então, naquele dia, eu lembro, assim, se eu fechar meus olhos, eu lembro tudo, assim, de cada detalhe. Eu brinquei, eu sorri, sabe? Embora depois de noite, quando eu me deitei, eu chorei. Eu chorei de lembrar que em outros aniversários o Charles estava ali, que o Charles nunca ia poder mais comemorar aniversário. Mas eu dei o direito do Thiago. Então hoje, que o Thiago não está aqui, eu de tudo que ele teve direito de ter como filho, ele teve. Toda vez que ele pediu alguma coisa para mim, mãe, eu preciso de tal coisa. Mãe, para minha vontade, a gente sempre tirou férias os 4 juntos, mesmo depois que o Thiago casou, assim, a gente sempre tirou férias junto. E a minha vontade era não sair mais, não fazer mais férias. Que nem hoje eu tenho vontade de não sair de casa. Mas ele vinha e dizia, mãe, vamos para tal lugar que a gente foi com o Mano? E aí lá a gente ia, sabe? E ele se divertia, tirava foto. Então hoje eu penso, Senhor, muito obrigado, Deus. Eu agradeço muito, eu sou muito grata a Deus, sabe? Porque mesmo eles não estando aqui e eu sofrendo, eles tiveram tudo que eles tinham direito. E aí isso eu friso muito, assim, para as mães que ficam com outros filhos. Não deixa, porque tu tá com a tua dor. Não deixa de ser mãe. E não deixa que teus filhos desfrutem de coisas que eles poderiam desfrutar por causa da tua dor. Nem que tu tenha que ir lá, fazer tudo que o filho quer que faça, e de noite tu passe a noite inteira chorando no teu quarto. Não tem problema, eu acho que não tem problema nenhum. Mas não deixa por causa da tua dor, que os teus outros filhos sejam filhos. E eu falo muito, assim, até falo para a Simara, muito, porque eu acompanhei ela desde o início do luto dela, né? Simara, tu tem netos, que os netos dela são lindos, lindo. E eu disse assim, ó, eu vou ter netos emprestados. Tu tem teus netos mesmo, dá valor. Olha, lindo. Tu não tem neto daquele teu filho, mas tu tem neto das tuas filhas, sabe? E isso é importante, assim, ó, é valorizar. Eles estão ali. Deus deu, né? Então, eu escrevi até alguma coisa que eu falo sobre os meus 2 filhos, né? Que essa história que eu escrevo no livro é uma história de amor e milagre de Deus. E do amor dele por nós. Não é o milagre que eu queria. Não é o milagre que eu esperava. Né? E eu até falo para algumas mães, sim, tem contado muitos irmãos que têm tido filhos com câncer e coisa assim. A minha história pode não ser a sua. Os meus filhos tiveram câncer e partiram com o Senhor. Mas eu conheço muitos milagres que Deus fez. Sim. Então não cabe a mim ou a qualquer um de nós a questionar, né, o poder de Deus. Deus pode fazer milagre, Deus pode fazer o que não fez, né, que eu esperava, porque eu creio assim, em todo momento que Deus fez um milagre, né. É Ele que nos dá esperança, o Senhor Jesus é que nos capacita a lutar, é Ele que nos dá esperança
fazendo nos levantar todos os dias e que nos assiste na solidão. Esse é o nosso milagre. É o que Deus quer que testemunhemos, o milagre que nós somos. Quando a noite cai, tudo que se tem é saudade, só o Espírito Santo pode servir de refrigério ao coração e nos mostra que não somos diferentes. Somos apenas uma família enfrentando a sua dor. Mas o que nos difere de outras é a presença do Senhor e é a nossa fé. É isso que tem que nos diferenciar. Esse livro fala de uma jornada de dor que se multiplica e da dor que concebe outra dor e do desejo de silenciá-lo, que temos muitas vezes, mesmo que aos olhos dos outros pareça que não sentimos. Às vezes a gente tem vontade de silenciar essa dor e não contar para ninguém, como a Anaíldes falou. Falar sobre essa jornada não é uma tarefa fácil, porque essa dor não tem rosto, não possui forma e não se anuncia quando chega e não possui prazo para ir embora, porque não sabemos quando ela nos deixará sem vontade de viver. E muitas vezes não permite saber da sua origem, do seu destino, ela apenas aparece. E sem oferecer convite pode levar nós todas a mais sombrio calvário. Mesmo que ela apareça como um vírus que se espalha e envolve todas as emoções, ofusca os horizontes, destrói os nossos sonhos e interrompe a vida por algumas horas e até às vezes por dias. Quero lembrar que essa é uma história de amor e de milagre, sim. Talvez não o que queríamos, mas o que Deus quer mostrar. Então, são 12 anos que eu não ouço a voz do meu filho Charles chegando em casa e o portão bater com um barulho que somente ele fazia. São 12 anos que eu não vejo ele fazendo piadas para nos fazer rir. São 12 anos que eu não tenho seu abraço. 12 anos que eu não ouço sua voz me chamar de mãe e por apelidos que só ele conhecia. E foram 3 anos que eu não tenho esperança de ver meu filho Thiago saindo do hospital e vindo para casa. 3 anos que eu não atendo o telefone e ouço ele querendo me enganar, fazendo uma voz diferente. 3 anos sem ouvir seus planos e ele perguntando nossos planos. Mãe, quais são os teus planos para nossas férias? 12 anos e uns dias do Charles. 3 anos e 4 meses do Thiago. Saberia até contar os anos, os meses, os dias, mas eu não quero fazer isso. Não quero ver as dores. Quero ver e olhar para o que temos e não para o que nós não temos. Então, temos que olhar para aquilo que ainda nós temos. Eu vejo em Noemi aqui, até eu separei uma parte que me toca muito o coração, que quando Noemi decidiu voltar, ela decidiu romper, desconstruir tudo que ela tinha. E desconstruir dói, desconstruir faz chorar, desconstruir machuca. Mas se tu não desconstruir, tu não vai construir. E tu não vai voltar. Então, eu vejo assim, voltar para... Ela voltou, e com ela voltou Ruth. E o que aconteceu ali? Ela teve uma nova história. Mas ela não só teve uma nova história, Anaíldes, que o que mais me impressionou, o dia que eu entendi isso aqui, foi que o filho de Ruth é da descendência da genealogia de Jesus. Então, Boaz... O filho de Boaz e Ruth foi Obed, que foi pai de Jessé, que foi pai de Davi, descendentes de Davi. Se Noemi não voltasse para sua terra e Ruth não voltasse com ela, não teria encontrado Boaz e seu filho não seria da descendência de Davi e a descendência de Jesus. Eu falei isso no livro também. Então, o filho, o neto que ela teve emprestado e que ela foi, como que eu vou dizer, foi o canal para ele existir, que é da descendência de Jesus, não teria existido se ela não desconstruísse e não resolvesse voltar. Nossa. Então, o neto prestado dela é um dos pais da descendência de Jesus, Então, isso é muito lindo, uma maneira tremenda que Deus constrói. Assim, eu vejo na tua vida assim, que Deus construiu. É como tu diz às vezes, só Jesus faz. Aquilo que só Jesus faz mesmo, Não tem outra explicação. Eu sublinhei uma coisa assim, que é muito importante no meu livro, que eu coloquei no finalzinho, Essa caminhada foi longa e de muito sofrimento, dor e lágrimas. Mas Deus se revelou a cada um quando nós estávamos cuidando dos nossos filhos. Cada um a um pai, a sogros, amigos, primos, tios, avós, irmãos, de diferentes maneiras quando orávamos pelo Tiago. Essa jornada foi para termos um só coração como igreja,
porque para orarmos é necessário principalmente unidade. Esse tempo foi e está sendo para nos ensinar a viver um dia de cada vez e nunca deixar para amanhã. Não deixar para o dia de amanhã os abraços, que nem tu falou, o pedido de perdão, o amar a todos que te demonstram amor. Ensinou a não só se importar com o que os outros pensam, se os pensamentos não são de respeito e amor. Às vezes a gente fica pensando, ai, estão me acusando que eu estou só chorando, ai, não sei o quê, e a gente deixa de amar por causa disso. Nos ensinou nessa jornada que a congregação onde participamos são só pessoas normais tentando viver o seu chamado e o melhor para Deus. E que não devemos supervalorizar umas e outras não. Falamos tanto em unidade da igreja e não conseguimos muitas vezes ficarmos no mesmo espaço sem nos criticarmos, sem deixar de lado as diferenças, nos respeitarmos e somente orarmos juntos quando se tem o mesmo propósito. Muito legal. Então, Deus ensinou muita coisa nessa jornada, sabe? Muito lindo. Eu estou aqui abismada. Eu ficaria te ouvindo até 6 horas da tarde, tá? Gente, maravilhoso. Maravilhoso mesmo, de verdade. Que pena que a gente está caminhando para o final da live. Fala o nome do livro de novo. É A Jornada de uma Família. A Jornada de uma Família. Gente, ai, que livro é esse? Eu quero... E daí, aqui fala, essa é uma caminhada de fé de uma família em meio ao câncer contada pela mãe. Meu Deus, gente, nossa. Olha, tô assim impactada, tô impactada mesmo. Eu já admirava aquela... guardado. Hã? O teu tá guardado. Sim, obrigado. Como é que faz para poder conseguir teu livro? Eu tenho mandado para as meninas elas fazem o Pix e eu mando pelo correio. Né? Tá. Então eu descobri até no correio que existe uma maneira de mandar que não precisa ser Sedex, que é segura e a pessoa pode acompanhar e é mais barato. Então eu tenho feito assim. Essa minha amiga Clarice esse livro eu ia fazer sem, assim, ó, quando tudo foi uma caminhada muito longa, de muita fé e muita coisa aconteceu linda, sabe? Daria outro livro para contar só sobre esse livro. Mas quando ele ficou pronto, eu ia fazer só 100 exemplares, que era o dinheiro que eu tinha. Mas foi me proporcionado a fazer por pessoas que até compraram o livro antes dele estar pronto, 500. Legal. E eu coloquei no meu coração que eu não ia colocar em nenhum lugar, que quando eu tivesse em alguns lugares, eu mesma ia vender. E já foram vendidos quase 300. Muito legal, muito legal. Que Deus lindo, que Deus lindo. Essa história tem que ser propagada mesmo. Eu estou maravilhada. Você falou de Boaz, né? De Boaz, de Ruth, né? Do Neto. Eu também falei isso aí no meu livro. É incrível como as nossas histórias se assemelham, né? Muito, muito legal. Eu estou muito feliz de te receber aqui, de te ouvir, como Deus te usou, sabe? Eu anotei assim, algumas coisas que você falou, né? Do medo da gente esquecer a voz. A gente ainda tem graças a Deus, eu tenho alguns vídeos dos meus filhos, né? E isso às vezes salva um pouco, abate um pouquinho a saudade, né? E assim, você também falou, né? A gente, quando vê um filme, a gente quer que o roteiro do filme tenha ação, tenha tudo, né? Aí assim, se for aquele filme monótono, você acaba dormindo. Mas quando chega na vida da gente, na história da nossa vida, a gente quer que seja tudo tranquilo, que dê tudo certinho. E tem o final feliz. Mas a vida não é assim, né? A vida não é assim, e às vezes tem os roteiros difíceis, né, de viver, mas a gente está vivendo, nós estamos aí. Mas a alegria da gente é que a gente tem um final feliz. Glória. Porque a gente tem a eternidade, né? Glória. Então, é um final feliz, onde a gente vai encontrar nossos filhos, onde a gente vai abraçá-los, Esse dia vai ser muito lindo. E essa esperança que nos move, né? Que nos faz continuar, que nos faz dizer que Deus é bom, que a sua benignidade dura eternamente, né? O livro dela, escreveu o nome aí, amor? Jornada de uma Família. Gente, eu tô super mega curiosa para ler. Né? Tem o livro da Simara também, que eu esqueci de anotar o nome. Simara, escreve aí o nome do teu livro. Que eu tive com a Simara na segunda-feira também. Gente, são mulheres assim que
escrevem sobre as suas próprias experiências, né? Experiência de vida. E nós estamos aí, né? Prontos, esperando para ver o que Deus quer de nós, qual o propósito, né, dele na nossa vida. Estamos fazendo aquilo que nos cabe. Eu quero agradecer teu carinho, queria que te dar uma palavra para você agradecer. Eu estou vendo muita gente aí, que é acho que é seus parentes, seus amigos. Agradece aí, dá uma palavra de agradecimento para todo mundo. Eu quero agradecer, assim, muito, muito, assim, com muito amor, assim, por todas as pessoas, todas as que assistiram. Depois vou conversar com vocês no particular, lá no Arts. E quero agradecer, assim, imensamente duas pessoas que foram maravilhosas no meu luto e que, sem eles, eu acho que esse livro não existiria, que é o meu pastor, Danilo. Legal. E a sua esposa, Marília. E um abração para o filhinho deles, que é meu afilhado, que eu amo. Então, essas pessoas Deus colocou eles num momento muito difícil das nossas vidas, sabe? Quando a gente veio congregar aqui. Então, eu quero agradecer muito a eles, a vida deles, que Deus eles continuem sendo os ministros de Deus que eles são, né? E cada pessoa tem ali, algumas eu não consegui ver ali, mas depois eu vejo e mando mensagem, mas quero louvar o nome do Senhor, assim, pela enfermeira, ela entrou ali, não sei se ela ficou até o final, mas a Gerta foi uma enfermeira, eu nunca vou esquecer dela. Quando eu entrei no hospital, ela que me recebeu do meu filho Charles. Eu assustada, apavorada, e ela deu todo aquele suporte, ela foi mais que uma profissional. E assim, por as coincidências de Deus, ela foi a última enfermeira da noite em que meu filho partiu. Então, eu tenho um amor todo especial por ela. Sabe? E por todos os médicos e enfermeiras que cuidaram dos meus filhos, até hoje eu mando mensagem, eu me comunico com eles. Eu louvo a Deus por cada um. Louvo a Deus pelo nosso grupo de Irmãs de Jó. Verdade. Né? Louvo a Deus pela tua vida, né, Naildes? Pelo propósito que tu está cumprindo. Como Noemi, tu não ficou ali, tu desconstruiu e começou a reconstruir com Jesus novamente tudo. Então, esse é o milagre de Deus, essa reconstrução. Louvo a Deus, assim, muito, muito Deus. Assim, eu sempre vou louvar a Deus pela família que Deus me deu. Eles sempre muito serão legal. Os meus filhos. Você me deixa sem palavras. Eu estou muito emocionada de... Nossa, obrigado, Deus. Só posso agradecer a Deus pelo privilégio de poder conversar com você. É incrível, sabe o quê? A gente se consola com uma história uma da outra. Aí talvez alguém não entende, porque quem não passou por isso não vai entender. Aí fala assim, poxa, mas você fica feliz de saber que o outro teve perda igual a sua? Não é isso. É porque, assim, a primeira coisa que vem quando a gente passa por uma perda é falar assim, poxa, Deus, eu não conheço ninguém que passou por isso. Eu muitas vezes já falei isso para Deus, sabe? Quando eu não conhecia o grupo das Irmãs de Jó. E principalmente cristãs, né? O que mais, assim, no início, não sei se aconteceu do meu, foi isso. Eu pensava assim, no início, porque a gente é julgada. Aconteceu alguma coisa, por que aconteceu isso com ela? Não tava na fé. Então, a gente conhecia que outras pessoas também firmes na fé e com famílias cheias do amor de Deus e caminhando no Senhor, perderam. Não é que a gente vai se consolar, mas a gente vai saber que não é só a gente. É assim mesmo. Naquela situação. Eu me questionava muito sobre isso, porque eu nunca me desviei do caminho do Senhor, eu tenho 61 anos, eu sempre fui evangélica, aí casei na igreja, meus filhos eu criei na igreja, e de repente eu falava assim, Deus, tu podia ter livrado, tu podia ter feito, eu até contei, eu vou até falar, sentir desejo de falar isso agora, eu sei que a hora já foi, mas essa semana, deve ter um mês, não, tem mais de um mês, né, bem? Um mês e meio, eu acho, nós fomos cumprir uma agenda no litoral, 4 horas de viagem daqui de onde eu moro,
E eu decidi, como tinha culto na nossa igreja, que era Congresso das Mulheres aqui, nós decidimos ficar. E como eu era no domingo, a minha agenda, né? Nós não era no sábado e no domingo. Duas agendas. Meu esposo seria no domingo e eu no sábado. Nós participamos da programação e saímos após o culto e fomos pegar a estrada. Então, era tarde da noite, 11 e pouca da noite, a gente na estrada, aí meu carro se apagou. O carro apagou todo. E eu não entendi bem o que tinha acontecido. E paramos na estrada, imagina, 11 e pouca da noite, quase meia-noite, Rio, né? A gente fica logo, né, amedrontado. Eu comecei a orar para Deus nos guardar. E aí eu comecei a querer questionar, porque de verdade eu sou humana. Aqui não estou querendo passar uma super mulher, uma mulher forte, não. A força vem de Deus, todo esse ânimo vem de Deus, né? Toda essa superação é Deus quem nos ajuda, quem nos faz ficar, né, entender as coisas. É tudo o Espírito Santo que nos ajuda. Mas aí veio o lado humano, Nailde, né? E eu comecei, meu Deus, o carro parar aqui. E aí na mesma hora que eu fiquei pensando assim, eu parei, peraí, ó. Aí veio um rapaz, nos ajudou, empurrou o carro até o posto de gasolina, eu dentro do carro, não saí do carro, pobre do meu esposo sozinho empurrando o carro, né? E eu falei, eu não vou sair para empurrar carro de jeito nenhum. E aí, o frio, gente. E aí ele parou o carro no posto de gasolina e nós decidimos passar a noite no posto de gasolina dentro do carro parado. Foi uma aventura para quem estava... Vocês sabem que eu fiquei viúva também, né? Eu não perdi só os meus filhos. Meu esposo também teve uma leucemia. E ele, em 2 anos de sofrimento, ele também veio a falecer. E passado 1 ano e pouquinho também, Deus me deu uma nova história. Como você falou, eu decidi reconstruir, sabe? Porque é Deus que dá essa força. Eu entendi que eu precisava de alguém e Deus colocou no meu caminho uma pessoa dele, né? Graças a Deus. Então, aí eu me casei de novo e eu estava com esse meu esposo. Ele está aqui do meu lado, que eu falo que ele é meu assessor para assuntos aleatórios. Ah, dá um tchau, pessoal. Gente, peraí. Olha ele aqui, ó. Ele não gosta muito de falar. Ele não estava preparado, né? Eu peguei ele de surpresa. Mas, assim, é uma pessoa que está sempre junto de mim. Foi Deus que me deu o meu presente. E aí a gente lá decidimos passar a noite no posto de gasolina. E aí, gente, quando eu estava querendo reclamar, eu pensei, peraí, quantas vezes, na hora da minha imensa dor, quando eu tinha enterrado os meus filhos, eu falava assim, Deus... Porque o que aconteceu com os meus filhos, rapidamente, para quem não conhece a minha história, nós estávamos indo para Rio das Ostras, voltando de Rio das Ostras, e estava no carro com o meu genro, ele foi fazer uma ultrapassagem, e veio uma carreta, deu de frente com o carro do meu genro, e aí o carro caiu na ribanceira, e os 4 tiveram morte instantânea, quebraram o pescoço, e eu não tive nem tempo de orar. Então eu ficava falando assim, por que Deus não quebrou o carro deles no meio do caminho? Para evitar, entendeu? Eu falava isso. Aí depois eu parei, pensei e falei, Deus, eu não sei, pode ser que tu esteja dando um livramento, né? De algum acidente mais na frente, por isso que o carro parou aqui, apagou todo aqui. E eu, na mesma hora, eu falei, não vou reclamar, não vou murmurar. Agradeci a Deus pelo livramento, né? Porque a gente não sabe, eu sei que Deus tem falado comigo, Ele não vai me levar agora, ainda tem propósito para realizar, ainda tem obras para fazer, ainda tenho mães para alcançar, né? Eu acredito muito nisso, meu livro está aí. Você falou da tua pastora, a minha pastora Elisete Malafaia, quando ela foi na minha casa, quando eu perdi os meus filhos, ela falou para mim, começa a escrever, escreve tudo que você sente, tudo que você passa. E foi o que eu fiz, eu comecei a escrever, entendeu? Então, ela foi a minha principal mentora. Hoje é até aniversário dela, da minha pastora Elisete. Beijo para ela, sei que ela não está vendo, mas alguém vai ver e vai falar para ela, né? Vai dar os parabéns. Assim, é uma mulher que, ela assim... Apesar de ser esposa do pastor Silas Malafaia, né, um homem muito conhecido, mas os dois são bênção na minha vida, sempre estiveram presentes, sabe, na hora do meu maior dor, tanto do meu esposo, tanto dos meus filhos. São pessoas que se importam, que chegam junto mesmo. Eu amo ser ovelha dos meus pastores Silas Malafaia e da minha pastora Elisete. Não tinha que fazer essa parte aqui. E aí, foi isso que eu tô falando, voltando de novo ao que eu estava falando, então eu não pude reclamar.
sabe? Quando o carro parou e eu tive um gasto tremendo, que foi motor e tal, não tem problema, já passou, já está tudo pronto, já estamos andando com o carro de novo, e tudo passa. São coisas materiais que acontecem. Mas o que eu quero dizer é que às vezes a gente reclama, né? E a gente não entende que é o agir de Deus. Mas em tudo nós vemos a mão de Deus. Eu estou muito alegre, sabe? Alegre mesmo de verdade, com tudo isso que Deus nos proporcionou nessa tarde. Eu sei que você que entrou aqui foi abençoado por essa live. Passe essa live para alguém. Talvez você sabe de alguém que teve uma perda, teve um luto. Passe essa live para alguém, sabe? Para as pessoas verem, conhecerem, me ver a Clarice. Porque a gente, aquilo que eu estava falando antes, que eu cortei, né? Que eu mudei o assunto, é que a gente se consola, cada uma com a história da outra. Não que eu... Não, ela perdeu dois também que nem eu. Não, a gente pensa aí, só comigo que acontece isso. E aí a gente vê que não, que tem mais gente também, né? E uma vai se consolando com a outra. É tipo Elias, quando estava na caverna, né? Aí falando, sou eu que escapei, matou todos os profetas. E aí ele vai descobrir que tinha 7.000 que não tinham se dobrado diante de Baal. Ele não era sozinho. E a gente também, nós não estamos sozinhos aqui. E Deus nos permite ser bênção para outras pessoas. Quer falar alguma coisa? Para terminar? Só um finalzinho assim. Quando a dor e o sofrimento nos vêm ao encontro, levando toda a nossa esperança e alegria, devemos reajustar nosso foco e continuar vivendo. Ou podemos fazer de nossas vidas uma miséria para nós e para os outros que nos rodeiam. Meu Deus! É isso aí. A gente tem escolhas, né? Escolhas. Você escolhe. Ou você quer ficar, como ela falou, né? É miséria para os outros que nos rodeiam. Ou você escolhe ser bênção. Eu e Clarice decidimos ser bênção. Todo mundo que se aproximar da gente vai ser abençoado, vai entender que a vida após o luto, vai entender que os propósitos de Deus são melhores, que temos que continuar no processo para entender o propósito. Os planos deles são maiores que os nossos. Os sonhos deles para a gente são maiores. Isso é confiança. Eu quero agradecer. Nós já estamos terminando. Eu quero só fazer um anúncio aqui. Coloca aí, amor, o hino da minha mana, rapidinho, antes que eu termine essa live aí. Já estou terminando, tá? Amanhã, eu vou fazer uma live amanhã. Amanhã é quinta-feira. Eu sei que as minhas lives são segundas, quartas e sextas, 13h30 da tarde. Mas, excepcionalmente, eu vou fazer uma live amanhã com uma amiga que eu conheci na Devec Recreio, na minha igreja, no Recreio. O nome dela é psicóloga Cirlete de Abreu. Ela vai estar comigo aqui amanhã. Nós vamos falar sobre saúde mental. Eu gostaria que você viesse com mais 10 para assistir a minha live de amanhã. É uma mulher de Deus, uma menina maravilhosa que eu conheci. E ela vai estar aqui comigo amanhã. Excepcionalmente, eu vou fazer uma live quinta-feira. E na sexta também nós vamos ter live. Vai ser uma live especial, que vai ser uma live de gratidão. Eu vou estar com a minha mana Lília Rosa, cantora Lília Rosa. Coloca aí, amor. Porque na sexta-feira vai ser o lançamento dela, um lançamento especial dela. Cadê o caderno? E ela vai ser, agora ela faz parte do staff, né? Da gravadora Central Gospel. E glória a Deus por isso, ela vai estar aqui na sexta-feira. Olha o hino dela, gente. É lindo. E com certeza vai ser bênção na sua vida. Vai botar só um pedacinho para a gente terminar a nossa live. Pode baixar, amor? O hino é Confia em Mim. Confia em mim. E com certeza na sexta-feira ela vai estar aqui. Sexta-feira, meio-dia, vai ser o lançamento dela. Eu queria pedir você que está me assistindo, entra lá nas redes sociais dela, Cantora Lília Oficial, vai lá, porque como é que eu vou dizer, meu Deus, na plataforma, eu estou um pouco enrolada sobre esse negócio, porque eu não sei falar muito desse assunto aí, né? Mas com certeza vai ser mesmo. Eu quero convidar vocês, na sexta-feira, dia 21, meio-dia, ela vai estar sendo liberado, né, o clipe dela, que é essa canção que nós estamos ouvindo aqui, Confia em Mim, no canal do YouTube da Central Gospel Music. Consegui falar, é isso aí. Então, vai lá, gente, compartilha, comenta, curte, e você vai abençoar a vida da minha mana, cantora Lília Rosa, no canal do YouTube da Central Gospel Music. Obrigada aí. Eu vou fazer uma oração para agradecer
por esses momentos. Deus, eu quero te agradecer, Senhor, por esse momento lindo, lindo, lindo mesmo, que nós passamos aqui, que eu passei com a minha amiga Clarice. Ó, Senhor, que essas palavras que foram ditas, Senhor, nessa live, que ela possa alcançar o coração dessa mãezinha que está triste, que está envolta, Senhor, no luto da perda que é... Oh, meu Deus, eu já perdi mãe, já perdi pai, irmãos, mas, Senhor, marido, mas perder um filho é uma dor que não dá para explicar. Porque nós quebramos a lei da natureza, né? A lei é os filhos enterrar os pais. E quando a gente enterra um filho, é como se estivéssemos enterrando os sonhos futuros, planos futuros. Mas, Deus, venha com teu Espírito, conforta esse coração, consola essa alma. Oh, Deus, cicatriza essa ferida, dá força a essa mãe, dá força a esse pai. A gente quase não fala no pai, mas o pai também sofre muito. Oh, Jesus, tem misericórdia. Entra nessa família que sofre e dá, Senhor, o consolo do céu. Espírito Santo, conforta as vidas. Entra no lar, tira a tristeza, acalma as emoções. Tem misericórdia. Quero te agradecer pela vida da minha amiga Clarice. Continua abençoando ela, abençoando a sua vida, da saúde, da graça, da força. Repreende esse resfriado. Abençoa o seu esposo, abençoa a sua casa, abençoa toda a família, todos que estão nos assistindo nessa live, que a tua bênção venha alcançar cada coração, que nos lares não haja motivos para sorrir, para chorar, mas que haja motivos para sorrir. Eu vou repetir de novo, para que o mundo espiritual ouça, em nome de Jesus, todo motivo de choro nos lares seja repreendido e que possa ser trocado por sorriso, que a tristeza seja trocada em sorrisos, em glória, em festa, em nome de Jesus. Nós liberamos a bênção sobre cada um que está nos assistindo. Abençoa cada um, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, eu te agradeço por esse privilégio. Obrigado, Deus, em nome de Jesus. Amém. Amém. Um beijo, mãe Orlete. Um beijo para todos vocês. Obrigado, minha amiga Clarice. Que Deus te abençoe grandemente, tá? Muito obrigada. Que Deus te abençoe, querendo Deus. Amanhã estaremos aqui. Que Deus abençoe a todos vocês. Amém e amém. Beijo, minha amiga. Beijo.